Estamos de volta com o Religar. Estamos falando no programa de hoje sobre teoria do imaginário e diversidade religiosa, de que modo a teoria do imaginário contribui para a pesquisa sobre o fenômeno religioso. Dois professores muito queridos estão aqui, professor Carlos Cavalcante, do programa de pós-graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, e a professora Silvana Brandão, que trabalha no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e também em outros dois programas da Universidade Federal de Pernambuco, né? De Pernambuco. Muito trabalho, Silvana. Muito, mas está caminhando para um fim. E você contava no primeiro bloco sobre a sua pesquisa sobre Frei Damião, a sua pesquisa sobre as romarias, né? Esse trabalho que você faz, né? Você falava do uso da teoria do imaginário, ele rompe de alguma maneira com paradigmas estabelecidos pela instituição religiosa no modo de compreensão, era isso que você dizia, e abre perspectivas novas de compreensão sobre esse fenômeno. Quais seriam essas perspectivas? Você fala, né? Olha da perspectiva do fiel, não necessariamente a partir da perspectiva que a instituição quer estabelecer. Flávio, não sei se eu entendi bem. Eu penso que a gente tem uma formação inicial como graduação, mestrado, doutorado, e durante algum tempo eu fui, acho que como todo mundo da minha geração, estruturalista. Eu trabalhava com uma igreja enquanto hierarquia. A minha tese de doutoramento é sobre o Diretório Pombalino. Então, é como a igreja formula, vamos dizer, políticas públicas na linguagem de hoje para a população indígena. E no meu mestrado eu trabalhei também com a igreja enquanto instituição, enquanto ela se envolve no processo de desescravização. E a uma certa altura da minha vida intelectual, professora, eu fui me distanciando dessa relação de poder hierárquica e eu fui tentando entender mais a devoção a partir do devoto. Então, um trabalho que ainda não tem nuances da teoria do imaginário foi um trabalho que eu fiz sobre São Francisco. Na verdade, eu fui convidada para a Itália para falar sobre São Francisco e eu tomei um susto. Eu disse, eu vou falar o que na Itália sobre São Francisco? E eu fui para Canidé pesquisar e comecei a ver que as pessoas faziam uma representação imagética de São Francisco completamente diferente do barroco. Aí eu volto para Pernambuco, vou para a Feira de Caruaru e encontro São Francisco tocando zabumba, pandeiro. Eu encontro São Francisco vestido de palhaço. Então, isso me dá todo um distanciamento daquele São Francisco, né, que originalmente é representado como barroco. Daí eu continuo um trabalho sobre devoto e chego até Frei Damião. Toda a parte, digamos assim, de uma biografia de Frei Damião, não mais nos moldes tradicionais de quando nasceu, quando ingressou, quando morreu. E procuro ver o que os devotos imaginam, como é que eles criam, como é que eles recriam Frei Damião. Uhum. E encontro coisas fantasticamente diferentes daquilo que está lá, por exemplo, no processo de beatificação. Então, como o Carlos está falando, ninguém está advogando um final da razão ocidental, sim, mas dentro desse projeto da razão ocidental, de compreensão de uma realidade, você tem categorias não presas apenas a relações econômicas, de poder, sim, sociais, mas uma coisa que seja mais em busca de uma simetria de mitos, né? Sim, entendo. Você disse assim, eu ainda não trabalhava com a teoria. O que é que a teoria realmente faz, né, de mudança nesse olhar sobre o fenômeno? Em cima de um historiador é um abalo profundo, porque o historiador ele tem muitas certezas sobre o passado, ele explica o passado. E a uma certa altura da sua vida você diz, não, essas coisas não são tão arrumadas. Talvez eu possa ilustrar com o processo de exaustão do olhar do paradigma antigo, do paradigma tradicional. Não que o paradigma tradicional não tenha nada a dizer, ele tem.
para o não historiador, o que é esse Sim, paradigma? O que é o paradigma tradicional? É a história baseada nas grandes linhas, a história econômica, a história social e a história política. E mesmo nas transformações que a historiografia vem tendo para outros olhares, mesmo aí o imaginário tem muito a dizer e faz avançar bastante. Para a ação do historiador na academia, quando você, digamos, vai utilizar a teoria do imaginário, passa a utilizar a teoria do imaginário, o desafio é bastante grande, porque você está diante de uma tradição que olha o tempo de maneira linear. E você se estabelece na academia dizendo não tem só esse tempo, há outros tempos possíveis, há o tempo do mito, há o tempo cíclico, e o tempo nosso cronológico é apenas mais um. O nosso olhar na academia pode ser múltiplo em relação a isso. E como para o historiador convencional o tempo é a base de tudo, para o historiador com o imaginário, a pluralidade dos tempos é também uma base, só que uma base flexível, uma base que admite outros olhares, outras percepções e principalmente não faz hierarquia entre as determinantes, digamos, materiais da vida e o mito, o símbolo, as narrativas que vêm da essência, que nós chamamos de Shem, a primeira intuição de imagem que o ser humano tem. Não há uma hierarquia, isso é deshierarquizado. Então, sim, há uma mudança muito grande para a vida do historiador. Caberia agora uma pergunta que eu vou deixar para depois. Por enquanto, eu quero ouvir, Carlos, a sua experiência com a teoria do imaginário nos estudos sobre a Inquisição. Pois não, eu posso falar da pesquisa que está andando nesse momento. Eu estou fazendo pós-doutorado na PUC de Goiás, com o professor Valmor da Silva, e esse trabalho agora está voltado para as bulas de fundação da Inquisição. O imaginário possui 3 métodos. Um deles eu estou utilizando. É o método mitocrítico. É um método que vai ao documento escrito e busca as obsessões verbais. Depois de localizar essas obsessões, nós temos todo um sistema de classificação que não cabe aqui agora, porque seria muito denso e longo. Há um outro método chamado mita-análise, que é o que nós chamamos de texto social. Ao invés de olhar as obsessões só verbais, nós vamos ver os verbos das relações sociais. E aí é preciso um nível de erudição maior para o conhecimento. E há um outro, que é do campo da psicologia, muito interessante, chamado AT9, o Arquétipo Teste de 9 Elementos. Pois bem, eu estou fazendo a mitocrítica das bulas de fundação da Inquisição, no início mesmo do processo inquisitorial. O Papa Lúcio III, no final do século XII, e logo em seguida, Bonifácio. Essa ação de fundação inquisitorial é montada a partir de uma série de ideias, concepções que estão na mente desses homens, mas que o imaginário revela de uma forma que não está revelado explicitamente na bula. O que é que eu estou encontrando lá? Primeira e desconcertante formulação. Encontra-se uma Inquisição que se sente fragilizada. Não é aquele ato de dureza absoluta e de poder total. Não. É o ato de um Papa que está exilado de Roma, salvo através de uma ação militar de vinda do imperador germânico, e é convidado, digamos assim, para ficar em Verona, e nesse desespero de isolamento chama um concílio e escreve a primeira bula, agindo contra os infiéis, mas a partir dessa postura que a gente chama de medo obsidional. A obsidiana é a pedra da coroa do general romano, quando o general romano conseguia sair do cerco do inimigo e voltar para Roma com a tropa razoavelmente intacta, então ele recebia a coroa obsidional. O medo obsidional, que Jean Delumeau conceituou, é o medo do extremo. Nesse medo do extremo, daquele que está no último momento para ser destruído, surge a primeira bula. Então, sim, as revelações que vêm por aí com a mitocrítica, eu tenho a impressão que serão interessantes e inovadoras no estudo da Inquisição. Sim. Agora aquela pergunta que eu deixei para o final, né, para a gente concluir a nossa conversa aqui no Religário de hoje, qual que é a contribuição da teoria do imaginário para os estudos em ciência da religião, falando em perspectiva mais ampla, né? Como é que vocês veem essa contribuição? Talvez começar por você, Silvana, como é que você vê isso? Colocando mais especificamente meu tema, eu trabalho com Carlos Alberto Staio e é um projeto mais ambicioso de fazer uma sistematização dos místicos
que vivem no Brasil na segunda metade do século XIX e durante o século XX. E se a gente fosse por uma visão mais tradicional, a gente faria uma continuidade, não é, Carlos André? E a gente teria um embate ali com a romanização. Então, a romanização foi esse projeto que vingou e esses místicos fugiram desse processo de romanização. É assim que, de um modo geral, as grandes, digamos assim, a historiografia mais tradicional, os estudos sociológicos mais tradicionais, classificam esses místicos. Sim. Então, pelo imaginário, a gente percebe que eles não foram uma resposta à romanização. Eles não saíram do projeto de romanização porque eles nunca nem conheciam o projeto de romanização. É uma outra leitura de uma realidade brasileira, seja no Rio Grande do Sul, seja no Sul, seja no Nordeste, na Amazônia, de uma formação cultural nossa que permite que esses místicos ocorram sem necessariamente estarem ligados a um projeto da igreja. Sim. Eles ocorrem paralelo ao mundo hierárquico. Sim. Carlos, como é que a teoria ajudaria para as ciências da religião? Olha, para mim falar da presença da teoria na área de ciência das religiões é falar de todo o processo de luta e fundação da área de ciência das religiões na UFPB, que é um processo que foi bastante difícil e nós chegamos à fundação da área lá, junto com colegas, né, um grupo de colegas que fundamos a área, a partir de um projeto que tem um eixo na teoria do imaginário. Para você ter uma ideia, eu sou professor lá de duas disciplinas. Uma, mita-análise do tempo religioso, que trata da história das religiões. Só que para o imaginário, observar o tempo religioso de maneira mita-analítica é tratar de história das religiões. E outro sobre os dois métodos, mitocrítica e mita-análise. O que é para o estudante, para a vida acadêmica na área de ciência das religiões? É propor um olhar que permita as pesquisas profundas das narrativas míticas e, ao mesmo tempo, agregue a diversidade religiosa, porque a teoria do imaginário é, em si, no estudo das religiões, um aporte para as diversas religiões. Eu agradeço muito a participação de vocês. Infelizmente, eu tenho que concluir a nossa conversa. Eu é que agradeço. Espero que vocês possam voltar outras vezes. A gente que agradece, Flávio. Obrigado, muito Flávio. Obrigada. O Religare... Pois não. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Este programa foi realizado com o apoio da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, a SOTER. Você pode conhecer a SOTER através do site www.soter.org.br. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.